Liderança não é um cargo, é uma atitude. E aqui no Pode Ser Líder, nós queremos compartilhar histórias, aprendizados, desafios de quem está fazendo a diferença na prática. Eu sou Ana Mussi e eu convido você a acompanhar conosco o Pode Ser Líder. E hoje nós estamos recebendo uma convidada especial, que é Neide Sozianin. Neide, obrigada pela tua presença, que bom contar com você aqui hoje. Eu já acompanho a tua trajetória, Neide, que é fundadora da Versátil Andaimes, e a gente quer conhecer um pouquinho mais do como você tem trabalhado a tua liderança na prática, como que você chegou até aqui. Eu acompanho um pouco a trajetória da tua empresa e sei que é uma empresa de sucesso, sou uma grande admiradora de tudo que vocês estão desenvolvendo lá. E é uma alegria te receber aqui hoje no Pode Ser Líder e compartilhar um pouquinho da tua trajetória, do teu conhecimento. Então, quero começar te perguntando, como é que você chegou até aqui, Neide? Como que você construiu uma empresa de 38 anos? Já te conto. Antes eu queria agradecer a você a oportunidade da gente ter esse bate-papo, quem sabe inspirar as pessoas que estão ouvindo por essa trajetória, que eu vou ter o maior prazer, sim. Olha, ela começou no interior da Bahia, lá em Itapitanga. Eu sou a 7ª filha de um casal que tinha uns valores muito fortes de família. Eles tinham a união, era um dos valores mais fortes que eles propagaram, além de tantos outros. E assim, é interessante que eu vim de uma mãe negra, analfabeta, eu nasci nos anos 60, então você imagina quanta adversidade ela vivia e era uma mulher acima do seu tempo. E ela nos educou para ser empreendedores, porque o casal era empreendedor. E hoje, os 7 filhos viraram realmente empreendedores de sucesso. Isso é muito legal. E dentro dessa coisa de união que a gente teve no nosso seio familiar, em 1987, os meus irmãos se uniram e nos deu a Sérgio e eu, meu companheiro, esposo maravilhoso, poucas peças de andaime para que nós fundássemos a Versátil Andaimes, uma empresa que iniciou micro, por conta da quantidade de peças que nós recebemos, e foi crescendo, e hoje é líder no Paraná e Santa Catarina na locação de equipamentos para construção civil, em especial o andaime e o escoramento. Essa é a minha trajetória, essa é a Neide, de onde ela veio. Que bacana, Neide, saber. Então, você recebeu esses valores já de família, é um negócio que começou em família, que hoje também, né, tem uma característica de você estar junto com o teu esposo. Isso. E você preserva desde então esses valores que você atribui muito à sua mãe, como sendo essa referência de liderança. Daria pra gente dizer que ela foi a tua primeira referência em termos de liderança? Com toda certeza. Sabe por que você está correta em perguntar isso e afirmar isso? Porque um valor grande era dignidade. Sabe? E ela tinha isso muito forte. Por ser humilde, ela preservava esse valor. Ela não permitia que nós baixássemos a cabeça para ninguém por conta da nossa condição social. Sempre eu fui educada assim. Então, isso eu traduzo hoje, como ela já dizia em outras palavras, seja um líder. E assim foi. Esses valores de berço é que moldaram a minha liderança. Eu os recebi, na verdade, sabe? E assim, uma outra coisa bem legal que eu acho importante para um líder é que ela nos educou assim: problemas, que maravilha, resolva eles com mais trabalho árduo, mais fé, mais força, vai em frente, isso não vai lhe abalar. E assim a gente foi educado. Que bacana te ouvir falar sobre isso, porque uma das coisas que a gente fala muito, né, com relação, assim, às competências que um líder tem que desenvolver, tem essa questão do protagonismo que você trouxe, que já foi uma mensagem que tua mãe te passou, né, desde então, seja protagonista, assuma, né, as rédeas ali do teu desenvolvimento, apesar das adversidades, que como você falou, não foram poucas, né? E um outro ponto que você trouxe é a questão da adaptabilidade. Muitas vezes a gente, como líder, acaba reclamando ali, surgiu um problema, mas a vida é isso, né? É a gente resolver alguns problemas que vão surgindo. Quanto mais a gente acolhe isso, mais a gente também consegue se desenvolver enquanto líder, né? E você sabe que nesse aspecto eu gosto, no bom sentido do problema, eu acho que o mal é bom, porque um problema, ele te mobiliza, ele te sedimenta o aprendizado para o próximo passo que vai acontecer de novo, em alguma outra situação, mas ele vai aparecer.
talvez com outra forma, e aí você já está sedimentado. Ah, tá, lembra? Então, ele é base para um futuro melhor. Não se afugente do problema. Né? Eu acho engraçado isso. Ai, problema, que bom, o problema é bom. Ó, sabe o que eu gosto de falar? Os problemas são como a sede, a fome e o sono. Eles só nascem, olha, gente, eles só nascem quando querem morrer. Olha só, viu? Olha aí, líder, já temos uma boa dica sobre essa questão do acolhimento aos problemas e pegar esses problemas como oportunidades de aprendizado. Acho que já temos aí uma dica bem bacana aí para os nossos líderes que seguem o nosso podcast. Isso. Neide, eu imagino que você enfrentou diversos desafios, né, ao longo da tua carreira, da tua trajetória. Conta um pouquinho para nós quais foram esses desafios que mais te marcaram, aonde que você entende que foram aqueles que talvez até te sedimentaram, né, como você trouxe, mas quais foram os principais desafios que você enfrentou? Eu diria que os maiores desafios que eu enfrentei desde o início e continuo enfrentando, tá? Por quê? Você nasce como uma empresa, ela nasce como uma microempresa. A minha, pelo menos, nasceu como uma microempresa. Então, de repente, você se vê dono de uma pequena empresa, só que você nunca foi dono de uma pequena. Da mesma forma, média, e cada fase, cada etapa, ela requer um desafio, sim. Sabe? Então, até hoje, agora eu estou recentemente saindo da minha cadeira de CEO e indo para a governança. É um novo desafio. Então, o desafio, o aprendizado, ele é constante, não tem jeito. E é interessante isso que você trouxe, né? Porque a cada patamar que você foi passando, então, como líder, você teve que ampliar as suas competências. Você percebe que foi mudando em você também essas competências que você tinha de liderança a cada patamar que a tua empresa ia atingindo? Eu diria que não. Mudança de liderança, no estilo de liderança, não. O que sim é um modelo de agir. Porque muitas vezes... Na maioria, acredito tudo gente que eu estou falando é uma crença pessoal, não é uma verdade. Sim. O empresário, ele precisa se acostumar com os pequenos progressos, sucesso. E emocionalmente, eu estou falando. Tá. Ele tem que emocionalmente adquirir esses pequenos passos de sucesso e saber lidar emocionalmente com eles. Então, eu acredito que a mudança de liderança não, mas o agir sim. Quando você pensa no teu estilo de liderança e na cultura que a tua empresa tem hoje, você entende que o teu estilo pessoal moldou a cultura da tua empresa ou as necessidades da tua empresa foram moldando o teu estilo de liderança? Como é que você vê essa questão? Ana, eu vejo que não, a empresa, o líder é que traz o seu eu, a sua pessoa física para dentro da outra pessoa, porque tem uma coisa que eu acredito, que uma empresa, ela é uma pessoa. Ela tem documento, tem CNPJ, é exatamente como uma pessoa física. Ela tem alma, ela tem querer, ela tem um mastermind, ela tem um ser maior que rege ela, que é a união de toda a coletividade das pessoas, todos os stakeholders que estão ali com ela, e isso forma ela. Então, além de documento, ela já se chama pessoa, né, gente? Pensa nisso. É pessoa física e pessoa jurídica. E ela tem tudo. Documento, eu entendo que ela tem vida, sim. Mas veja, quem foi o ser que deu vida, os dois sócios, né? Então, esse nosso jeito, inicialmente, ela vai copiando. Sabe aquela coisa... Essa é a minha crença. Sim, ela vai copiando e formando... Que tá dando certo. Ela vai copiando esse modelo e ela vai, enquanto pessoa jurídica, ela vai se apoderando dessa energia maior, desse mastermind, e todos os colaboradores, fornecedores, todo mundo que vai chegando, vai se acomodando e se identificando com essa mente dela, a empresa. Eu falo que ela é minha grande filhona, né? Quase quarentona. Já tá quarentando quase. 38. E você, como é que é essa questão de você, então, passar, né? Você está trazendo que é uma crença pessoal tua, a tua forma de ver a empresa, ela acabou se traduzindo na cultura da empresa. Como que você acha que um líder pode, talvez, transbordar, né, a sua própria vivência pessoal, aquilo que ele acredita para a empresa, para a cultura, para que as pessoas também sigam isso? Eu vejo que muitos líderes têm esse desafio, né? Às vezes eles não conseguem chegar nas pessoas, não conseguem comunicar
né? Essa sua vontade, essa sua visão. Às vezes acaba ficando muito na sua ideia ali pessoal. Como é que você fez para transbordar isso para o teu time, para que todos vivenciem esse... Muito legal essa sua pergunta, e eu adoro falar sobre isso. Porque eu não conhecia essa técnica, porque tudo nesse mundo tem técnica, né, gente? E aí eu comecei a me sentir incomodada porque eu queria... Não é aposentadoria, trocar de novo de patamar e sair da operação, enquanto líder geral da operação e ir para o conselho. E eu comecei a me incomodar porque... E a hora que eu me for de vez? Nós, Sérgio e eu de vez. Vai acabar a cultura? Possivelmente, porque outro líder chegará. Então, eu busquei ajuda. Sim. E eu descobri que tem empresas especializadas no mercado para fazer exatamente isso. Para você formalizar, declarar a cultura e colocar no papel, e mais do que o papel. E agora, o que eu preciso fazer para isso se integrar em todas as pessoas que pertencem a essa pessoa jurídica. E é um trabalho muito interessante, muito efetivo. É fato que a cultura, como toda empresa, não só na minha, ela já existe por conta do sócio, como eu já disse, mas aí vem a profissionalização. A pessoa que vai declarar, que vai fazer eventos especialmente para a cultura, que a gente vai divulgar, que... Projetos de liderança, os treinamentos de liderança, todos serão fundados na cultura que foi declarada. Sabe, eventos, tudo é fundado na cultura que foi declarada. E assim, é uma coisa bem difícil, tá? Quem tá me ouvindo e quer fazer isso, é uma coisa difícil. Porque ela pergunta cada coisa pra gente. É assim, você fala que responsabilidade sustentada é uma coisa que... Não, ela não fala responsabilidade sustentada. Eu acho que a minha... A equipe tem que estar vivendo num lugar bom, trabalhar bom, ser feliz fazendo o que faz. Eu entendo, né? Tá, e como é que você sabe que a pessoa é feliz fazendo o que faz? Oi? É nesse nível, tá, gente? É aprofundado, né? Vai buscar nos mínimos detalhes para que seja coerente, né? Exato. O que a gente está falando, o que a gente está vivendo. E aí, o pior, né? Que quando você responde, você vai ver que ela é feliz em casa, não sei o quê. Tá. E o que é que você acha que você fez para que ela se sentisse feliz? Lá vem outra difícil. Mas é muito interessante, né? Eu sei que a sua formação é psicologia, então você deve estar entendendo muito nisso que eu estou falando. E é possível, viu? Sim, é possível. Mas é um possível que é um caminho. Que exige, né? Agora nós estamos nessa fase de consolidação. Ela já existe, está declarada. Mas tudo que é feito é pensado nessa consolidação e perpetuidade. Pensa que amanhã eu não estarei aqui. Então, como é que eu gosto? Eu gosto de florzinha na mesa. Ela gosta de florzinha na mesa. Anota aí, política de ambiente, tem que ter florzinha na mesa. Então, todos os detalhes são pensados, né? Então, dá pra gente pensar, né, que esse desafio que muitas empresas têm hoje, né, que muitos líderes têm hoje, de implantar uma cultura que realmente traduz aquilo que os fundadores imaginaram, porque como você falou, às vezes é um filho ali que você tem no sentido de que é algo que você quer que seja perene, duradouro, você não quer que finalize, né, tão rápido. Então, começa no fundador, tem que ser declarado, tem um trabalho grande e árduo para ser feito e tem que ser comunicado, e tem que ter essa integridade, né, Neide, que você falou, né, a gente tem que estar coerente, né, o que a gente fala, o que a gente faz, tem que estar casando. Isso é uma construção, né, porque com certeza vai ter altos e baixos, né, nem sempre a gente consegue manter tudo ali funcionando como a gente gostaria, mas acho que é uma busca contínua, né. E nessa ideia de busca contínua, com certeza uma empresa que tem 38 anos se manteve sempre em processos de inovação. O que vocês têm feito, o que você acredita que são pontos importantes daqui para frente, né? Quando a gente fala nas questões de liderança, que um líder precisa olhar para se manter atualizado, se manter ativo, relevante, né, no mercado que a gente está vivendo hoje. Olha, falando do ontem, que ainda é hoje, eu acho que as ferramentas administrativas que tem à nossa disposição, elas são essenciais para um sucesso do empreendimento. Porque dificuldades, desafios vão aparecer.
Exato, certamente. A gente só tem uma certeza. Eu costumo dizer que a gente só tem uma certeza, que nós iremos morrer. O resto, tudo é incerto. Tudo a vida é incerta. Você não sabe o seu próximo minuto, né? Então, você como administrador, como empresário, você deve se manter, né? Você deve se embasar em ferramentas para que minimize a gestão de risco, ter uma gestão de risco controlada, ter revisão orçamentária, um planejamento estratégico, eu tenho que começar por ele, para onde eu quero ir, o que eu quero fazer, não quero ser Alice, qualquer lugar serve, né? Sim. Não importa, não. O planejamento, onde a sua empresa, o que você pensa para ela, isso tem que ter, até para a vida da gente, mas a gente está falando da empresa e comunicar aos líderes qual é o seu planejamento, o que eles precisam fazer em direção àquele, ao desejado. Então, é isso. Você tá nesse alinhamento, usar as ferramentas. Agora, isso é uma coisa básica, né? Que a gente tem que fazer. Agora, nos dias atuais e no futuro de inovação, como você perguntou, só contextualizando, eu dei esse briefing só para contextualizar. Sim, que isso não muda, vamos dizer assim, não né? Muda. Isso se mantém, né? Se mantém. Isso vai ser para sempre, olhar esses pontos que você trouxe, eu né? acredito que não ou tem como mudar. Enquanto. Ou pelo menos por enquanto. Mas eu destacaria muito que está a inteligência artificial. Sim. Porém, eu tenho uma proposta, uma propositura, eu acho que ela está numa velocidade absurda de desenvolvimento e de crescimento. Porém, ao meu ver, a base de usuários não está se desenvolvendo tão rapidamente como ela. Veja, eu acho que as pessoas, os usuários, nós como um todo, eu me incluo nisso, é a dificuldade em acertar o nível e o modelo da pergunta para que ela possa lhe ajudar. Então, eu acho que treinamentos nesse sentido é o que a gente tem que buscar. Tem que buscar, porque aí você tem uma baita ferramenta na mão, mas como usar exatamente tudo que ela te oferece, você não sabe. Clareza, né? Não tem clareza de como ela vai te entender. Porque, lembremos, não é como eu falo uma coisa, eu subentendi, eu entendi o que você quis dizer. Com ela não tem isso. Não tem isso. Ou tá claro, né? Ou declaro com clareza, e eu acho que a base de usuários não está caminhando na mesma velocidade. E a tecnologia. É sobre isso que eu entendo. É um desafio, né, hoje também para os líderes se manterem atualizados nessa questão também tecnológica, né? Difícil. E não só para os líderes, né? A gente vê hoje uma preocupação grande, né? Social, eu acredito que é uma preocupação social, né? Como é que a gente vai capacitar, né, todas as pessoas para estarem prontas para esse novo cenário tão tecnológico de inteligência artificial, porque existe até algumas previsões de que a gente vai ter uma legião de pessoas que não vão conseguir se capacitar para isso. Eu ia falar isso. E outra coisa que eu vejo também, sabe, Ana? O medo. Não sei, uma proposta minha, talvez a pessoa também se sinta meio intimidado, de medo de ser trocado pela inteligência. Com certeza. Tipo, nem que seja interiormente, pode haver a negação do novo aprendizado disso. Não, amanhã. No mínimo, deixar para amanhã. Vai postergando até onde der. E às vezes tem uma frase do Richard Branson, que é o fundador da Virgin, da Southern Airlines, que eu gosto bastante, que ele fala, mude antes que você precise mudar. E eu acho que nessa coisa da inteligência artificial, se a gente for esperar, né? Vamos ver até onde que dá para segurar esse aprendizado, pode ser que seja um pouquinho tarde, né? Exato. Então, aí também fica uma dica importante que a Neide está trazendo para nós, líderes, né? Essa atualização constante. Essa questão da tecnologia, da inteligência artificial, tudo isso é um elemento a mais que a gente vai ter que se preparar para lidar, para que continuemos sendo líderes relevantes, né? Dentro desse mercado que a gente está vivendo. Desculpe, e só complementando o que eu estava falando, né? Isso é para frente. Agora, pense que todo o passado continua. Você vai precisar de ler muito, artigo, livros, networking, participar de feiras, eventos, congressos, associações. Isso tudo continua, assim, te informar. E mais esse uso da inteligência, que é um novo aprendizado. É verdade. Duro ser líder, gente. Não é fácil, né? Não é fácil. Mas também eu sempre gosto de falar que é difícil, mas também é a melhor oportunidade que a gente tem de fazer o que a gente está fazendo aqui hoje, que você está trazendo para nós, que é também de inspirar outras pessoas, de transformar outras pessoas, né? Quando você é líder, você tem também essa oportunidade,
né? Eu acho que a parte bacana desse lugar da liderança é esse lugar de inspiração. E eu vi que como você está fazendo agora essa transição, né, saindo um pouquinho da parte mais executiva da tua empresa, você está também com essa missão de inspirar pessoas. Você quer contar um pouquinho para nós sobre essa tua nova missão? E não que seja nova, né, mas que agora você está nesse novo momento, né? Até porque acho que realmente é um novo momento, novo não é. Porque o propósito da minha empresa declarado lá internamente é inspirar pessoas e empresas a ser e fazer o seu melhor. Então, a inspiração faz parte da cultura da minha empresa. Você tem que trabalhar no lugar que você gosta e fazer o seu melhor, sempre. E aí, com essa história de mudança de carreira e ter um pouquinho mais de tempo, eu decidi tirar as coisas que ficavam só na minha cabeça, no meu núcleo ali, de gente à minha volta, de relacionamento, e colocar para o mercado. Porque aquilo que a gente estava falando no recém agora, é o novo, você tem que se adaptar. Sim. Eu nunca fui de rede social, mas agora eu sou obrigada, tô lá, LinkedIn, Instagram, mas qual o objetivo de estar lá? Inspirar, porque você tem que, assim, não é nem colocar a capa da humildade, tem hora que tem que tirar um pouquinho e falar, eu acho que eu fiz alguma, eu olho pro meu passado, eu falo, eu acho que eu fiz uma coisa legal. Também reconhecer, né? Eu faço palestras para mulheres e eu gosto, nós mulheres, eu acredito, sempre crença minha, não é uma verdade, que nós mulheres temos esse defeito de não receber, sabe, não aceitar que olha só que legal, eu fiz certo, que bacana, não é? Eu acho que a gente tem mais nunca é suficiente, nunca é suficiente. E não degusta, não aproveita, não saboreia. Não precisa ser um grande feito, não. Mas isso eu acho legal. E aí, para entrar na internet, eu precisei ter essa inspiração e reconhecer. Neide, olhando no espelho, Neide, eu acho que você foi legal de ter feito isso. Sim. Vamos falar para as pessoas como é que você fez? Porque eu não fiz nada excepcional. Sim. Eu acho que você fez. É bastante coisa. E, pessoal, eu já faço esse convite. Sigam a Neide no LinkedIn, que ela está fazendo, assim, um conteúdo muito bacana, relevante, inspirador. E onde ela está compartilhando um pouco dessa trajetória dela. Quando eu te ouço, Neide, eu lembro muito de uma pesquisa que foi feita em 2000, mais ou menos, pelo Aichinger e pelo Lombardo. O que eles foram tentar identificar? Eles foram pesquisar o que executivos de sucesso tinham de diferente daqueles executivos que tinham tido uma carreira de sucesso, mas em algum momento a carreira deles descarrilhava. Então, eles foram comparar o que diferenciava executivos que tinham uma carreira de sucesso contínua, apesar da idade, do tempo, continuavam sendo relevantes, versus aqueles executivos que tinham tido até uma carreira de sucesso, mas em algum momento a carreira deles descarrilhava, eles deixavam de ser profissionais relevantes. Eles foram entender, mas aonde que a coisa para de ser relevante? Onde que esse profissional deixa de ser relevante? O que diferencia, né, esses dois profissionais? E quando eu te ouço falar, eu lembrei disso porque ele fala o seguinte, que o que diferencia esses profissionais é essa capacidade de aprender, de reaprender, de tirar lições do seu passado e aplicar em contextos novos. Quando a gente para, né, de se questionar, de aprender, de tirar lições daquilo que a gente já viveu, muitas vezes a gente começa a ter um pensamento repetitivo, uma rigidez ali, né, de ações, e isso, na pesquisa deles, foi identificado como um ponto que fazia com que essas carreiras descarrilhassem. E eu ouço muito na tua fala esse lugar, né, de aprendizado, de desenvolvimento, de olhar para o passado, tirar lições, né? Isso. Eu vejo que você vive muito dessa forma, né? Vivo, oxigeno a mente. O que eu não gostava, tá bom, mas agora é preciso, vamos aprender a gostar, vamos extrair o que tem de bom nesse negócio de rede aí, vamos ver, vamos lá. Deve ter. Você não gosta de inspirar? Então vamos experimentar. E tem isso também. Nada é perene. Eu tenho que experimentar. Então, tá bom, mas você foi, né? Você foi, se experimentou, se colocou num lugar diferente, e isso é bacana, né? Esse lugar, eu gosto de uma frase que eu falo também, às vezes eu gosto de umas frases, assim, mas procuro contextualizar. Mas é que não existe aquilo, mas no meu tempo era assim. Esse é o nosso tempo, né, Neide? Então, se o nosso tempo requer essa mudança, essa adaptação, nós estamos vivos hoje, né? Então, esse é o nosso tempo. É aqui que a gente precisa fazer diferença, é aqui que a gente precisa ser relevante. E né? sempre ele vai estar atualizado, no aqui e agora, né?
É. E você falou, pensando assim nessa questão da atualização e tudo mais, a gente fala muito sobre a questão da liderança feminina, né? Você é uma líder, mulher, que tem uma trajetória, que agora também está se experimentando aí em novos papéis. Como é que você vê a questão da mulher dentro do ambiente de trabalho, pensando na carreira, na liderança? Olha, os desafios, todas as mulheres que estão me ouvindo sabem que ele é real. No meu caso, que é uma empresa predominantemente masculina, tanto colaboradores quanto clientes, então é um movimento diferente. E eu, sendo mulher à frente desse povo todo, eu não sei se é mais desafiadora não, mas é diferente. É diferente, porque eu não posso usar de uma base de mulheres para me apoiar, certo? Não tem como. Você não teve um espelho, né? Exatamente. Mas eu gosto eu defendo, eu defendo a igualdade de gênero, não a competitividade. Não concordo. Trocar de lugar, não. A gente tem que estar lado a lado. Eu acho que a mulher, ela é tanto quanto poderosa e tecnicamente, ela pode ser engenheira, soldadora, pedreiro, ela pode ser o que ela quiser, desde que ela queira, sabe? Então, eu defendo isso. Mas eu concordo que como os números não nos favorecem, nós estamos na liderança muito abaixo dos homens, então, aí sim, eu estimulo, sim, que você, mulher que está me ouvindo, que, sabe, busque mais oportunidade, mais respeito, até lembrando que o fato de que normalmente é tabu, eu, Neide, tenho 3 filhos, eu acho que maternidade não exclui carreira, muito pelo contrário, elas são forças complementares, podem ser forças complementares para esse impulsionamento, esse poderio de sucesso. E mais políticas inclusivas devem existir, sim. Sou super a favor. Para esse número que está muito díspare na atualidade. Sim. Sabe que eu estava vendo uma pesquisa do LinkedIn, 0,7% dos CEOs só são mulheres. 0,7% dos cargos de CEO. Você é uma delas. Então, olha que dado, né? Enquanto que, academicamente, as mulheres estão até em maioria dentro das universidades. Sim. Então, elas estão buscando essa capacitação. Elas ainda, né? Só que elas estão ficando em cargos menos relevantes, né? Ainda não estão conseguindo esse protagonismo no mercado como a gente gostaria de ver. Mas acho que a gente está fazendo, abrindo caminhos, né? Essas conversas todas abrem caminho para novas mulheres. Eu vou te fazer uma pergunta, vou me inverter um pouquinho as questões aqui. Você acha que isso não tem a ver com o que eu falei há uns minutos atrás? De você se aceitar como sendo? Sim. Eu sou melhor que tecnicamente. E olha que legal uma coisa que você trouxe, porque eu sempre digo que ser protagonista da nossa vida não é algo fácil, para qualquer um, seja homem, seja mulher, você assumir as rédeas, você sair daquele lugar de vitimização e dizer, não, isso é comigo, eu vou em frente, eu vou me experimentar, eu vou assumir aqui essas situações, nunca é uma postura fácil. Mas para as mulheres é ainda mais complexo, porque todo mundo tem o que falar sobre como uma mulher deve ser, como ela deve se vestir, como ela deve atuar, se ela tem que ser mãe, se ela tem que ser isso. Então, a gente tem muita fala sobre como a gente deve ser, né? Tem muitos vieses inconscientes que permeiam o nosso ser mulher. E que às vezes sem querer a gente também tem, às vezes a gente também olha com essas lentes, né, para outras mulheres com algumas expectativas sobre comportamento, sobre como elas deveriam ser, enfim. Então, todos nós estamos impactados por isso, e tem muito a ver com isso que você falou. Porque a gente, sem querer, a gente está vivendo num ambiente, numa sociedade, ou, né, que está muito impactada por esses vieses. E um desses vieses é que a gente é mais fraca, ou que a gente não é tão competente como os homens. E tem um livro que depois da gente, se você quiser depois saber o nome desse livro, coloca lá no LinkedIn, depois eu quero que a gente manda para você o livro, que é de uma neurocientista, que ela fala o seguinte, que quando você faz testes cognitivos em homens e mulheres ao longo da vida, geralmente as mulheres têm um score maior. Olha. Só que a gente acha que, né, muitas vezes que não. Aí, claro, chega na menopausa, que é o tema, a gente perde um pouquinho disso, por conta de toda uma questão hormonal. Só que mesmo quando a gente perde, sabe o que acontece com a gente? A gente fica igual aos homens. Então, quando a gente acha que a gente está perdida porque estamos na menopausa, porque está tudo perdido, não, a gente fica igual. Então, mesmo no nosso pior momento ali, em termos cognitivos, que vem aquelas questões, né, que a gente vai entrar nesse tema,
a gente fica igual a eles, olha só. Nossa, que dado impressionante. Não Depois eu vou esse compartilhar dado. esse eu livro. Quero. Certinho. Eu vou digitar lá, eu quero. Eu quero. Porque é um livro que fala sobre neurociência e menopausa, na verdade, mas ele traz muitos dados sobre o comportamento da mulher e que são dados que impactam nessa questão. A gente tem muito essa síndrome da impostora, né? Isso. De achar que a gente não é suficiente, que a gente não é boa. Não mereço. Que a gente não está preparado, eu não mereço. E com certeza isso impacta bastante. Eu gosto de brincar com as mulheres à minha volta quando faz alguma coisa de sucesso e fica assim toda tímida, eu falo, receba, irmã! E esse apoio, né? Que a gente tem uma mulher com a outra, acho tão bacana quando a gente pode se apoiar. Apoiar. E pensando nessa questão do apoio, me ocorreu também uma outra coisa que eu vejo muito que você tem esse compromisso, que é um compromisso social, de uma responsabilidade social. Né? E aí me ocorre a gente falar um pouquinho sobre o IBF, que é o Instituto Beija-Flor, né? Adoro. Que você é a fundadora e idealizadora. Eu queria que você me contasse. Adoro falar sobre esse assunto. Como é que surgiu, né, esse instituto? Que isso eu acho que também é uma característica muito predominantemente feminina, né? Esse olhar também, às vezes, mais cuidadoso, né, com o outro, enfim. Sim, mas existem homens doces como meu sócio companheiro que também tem, apoiou a causa, nossa, muito... junto, né? Aliás, a gente sempre fez tudo juntos. Pensa numa pessoa que sempre foi o teu meu parceiro, apoio. Teu apoio. A gente é casado, a gente faz tudo junto, fundamos a empresa juntos. Ele é a figura central mesmo do meu sucesso, que a gente, assim, o sucesso não é só meu, é 50% meu, o outro é dele. Porque até hoje a gente se respeita, a gente se reconhece, isso é mais legal, reconhecer a competência. Por que eu sou a CEO? Por quê? Sérgio, eu ou você? Claro que é você, porque é você que tem mais competência de gestão, de administração do que eu. Ele é um engenheiro maravilhoso, técnico, que cuida de todas, com muito amor, as nossas operações e sempre apoiou com muita criatividade. Pensa no engenheiro criativo. As nossas operações, entendeu? Os bastidores, o chão de fábrica lá. É isso que ele ama fazer e faz muito bem feito. Então a gente se complementa. Esse cara tem tudo a ver com meu sucesso hoje. Que bacana, né? Ter essa parceria na vida e nos negócios. Tem muita gente que diz que essas coisas não funcionam ou que não dá certo. Você vê, acho que isso é uma coisa legal também para a gente compartilhar aqui, né? Que não tem uma fórmula mágica para o sucesso. Tem possibilidades, tem arranjos, né? E que a gente vai encontrando a melhor forma para nós. E acho que vocês têm um casamento de sucesso na vida pessoal e na vida profissional. Mas tem um segredo para isso. Então vai lá. Eu vou contar esse segredo. O segredo é não misturar as coisas. Das 8 às 6 nós somos sócios, ponto. Não Tudo que tiver que falar, vocês vão falar. E falar sobre, não tem assuntos familiares e muito menos nhenhenhen de coisa que aconteceu, se é que aconteceu em casa. Ali a gente é sócio. Aí depois das 6, não se fala de empresa dentro de casa. Não levamos, a gente tem o hábito desde sempre, não levamos nem brinde. Ah, vocês não levam. Para não puxar para o assunto, porque senão você vai virar um looping de trabalho, né? Principalmente no início. Hoje até que é mais tranquilo, mas no início, quando você está matando um leão por dia, então se você deixar, você vai para a mesa de jantar. Vive 24 horas. Não dá, tudo é versátil. Então, a gente, desde o princípio, essa é a grande dica para quem trabalha junto aí, tá, gente? É totalmente separado. Evitem falar. É claro que em alguns momentos de muita crise, muita importância lá, tem que ser trazer para de noite. Mas não faz parte do dia a dia. O dia a dia, os problemas da empresa fecham lá junto com a chave e vamos cuidar dos filhos aqui e abre outros. Que legal, que Isso bacana. É bem importante. Agora, falando do IBF, que eu adoro. Pois é, o IBF é muito legal, né? É um projeto bacana. É assim, com o sucesso que a empresa nos deu, aí a gente, sabe aquela coisa do give back, devolver para a sociedade o que a sociedade te deu? Sim. Ainda mais nós, né, que viemos de uma família tão humilde, Sérgio e eu. Então, por que não? E aí, eu fiquei matutando. Mas eu quero fazer uma coisa... o sucesso não era a ideia inicial, porque o sucesso ele tem que ser no terceiro setor, mas ele é gerido, porque nós estamos falando de liderança, tudo lá é gerido com as regras do segundo setor, embora o lucro seja social, mas é medido o lucro sim. Só que o lucro social e o modelo administrativo é o mesmo modelo que eu imponho na minha empresa, porque lá tem que ter de fiscal...
gestão tributária, tudo, e administrativa e gestão de pessoas. Tem que ser um lugar bom para trabalhar tanto quanto. E as crianças, né, gente? O que a gente faz lá, para quem está me ouvindo? Depois pode seguir eles lá, Instituto Beija-Flor. Gente, sabe por que se chama Instituto Beija-Flor? Porque é baseado na fábula do Beija-Flor. Você não pode apagar o incêndio dessa floresta que é o mundo. Ele tem muitos focos, e você não vai dar conta. Então, foca como Beija-Flor. Tenta tirar do seu lago e derramar só uma gotinha. Que sensacional. A gotinha que você pode dar. Não interessa o que ela seja. Pode ser até os ouvidos, não importa. Mas doe para o outro. Não precisa ser necessariamente material. Financeiro. No nosso caso, não. A gente adquiriu um imóvel e onde a gente atende mais de 100 crianças diariamente no contraturno escolar. E como? Com lições de cidadania e cultura. São várias as atividades, desde esporte, teatro, não alfabetização, que elas são já da 6 a 15 anos, né? Estão na fase de mais reforço escolar e por aí vai. Que bacana. Então, e tem uma coisa que a gente, desde o começo, eu fazendo planejamento estratégico. Você faz bem bonitinho. Foi feito planejamento estratégico, foi feita pesquisa aonde ele deveria ser inserido, porque não é querer o que eu quero e atender crianças. Qual é a necessidade? Aonde que tem necessidade? Aonde tem necessidade? Qual é a necessidade? Poderia ser, por exemplo, idosos. Sim. Embora o meu coração quisesse criança. Sim. Graças a Deus deu tudo certo. Deu certo, mas a pessoa que eu contratei para fazer a pesquisa na época me provocou. Tá, você está falando de criança. E se for idosos? Você quer fazer bem o bem? Ou você quer atender crianças? Eu falei, não, eu quero fazer bem o bem. Então, vamos lá. Sorte que deu. Sorte que deu, né? Sorte que deu. Mas você veja, foi uma coisa planejada e é assim até hoje. E aí, a gente escolheu usar a música como linha mestra, em especial a música erudita. Pois é, exato. Porque e a gente conseguiu formar a primeira orquestra de cordas de Colombo, hoje, já há 10 anos, não, 15 anos depois da fundação, foi em 2010. Já tem até uma formação das nossas crianças. Já está gerando frutos, então. Muitos frutos, se vocês entrarem lá na página deles, no Instagram, Instituto Beija-Flor Colombo, vocês vão entender e ver o que eu estou falando. Então, isso é muito legal. E ainda não para por aqui, tá? Agora, com essa coisa de mulheres, porque... eu esqueci de contar uma coisa, vou contar. Conta lá, perfeito. Que a Versátil, recém agora, ela foi certificada pela ABNT. Você que é empresário, vem comigo nessa que é sucesso. Olha. Parece uma garota influencer. Não, tô brincando. É o seguinte, nós somos certificados com a primeira empresa brasileira no Brasil, o que até me espantou. Eu achei que era paranaense. Olha só. Eu podia jurar que era a primeira empresa paranaense. Não veio o próprio diretor da ABNT me entregar o certificado, porque eu sou a primeira do Brasil. E eu não sabia. Como eu sou uma pessoa ágil, dá para perceber, acho que até o jeito que eu falo. E eu achei a proposta super legal, violência contra as mulheres. Engajar as empresas nessa proposta, nesse problema, sabe? Instruindo ou conscientizando os homens e também as mulheres, como ser humano, para que denuncie. Para que também ponham limites, enfim. E assim, fazendo várias atividades que qualquer um pode fazer. Legal. O custo não é alto, face ao alto impacto social que nós vamos ter. Sem dúvida. E é um compromisso também declarado, né? Que quando você fala daquela questão de declarar, de você realmente agir de acordo com o que você pensa, os teus valores, essa é uma forma de você... Fechou. Né? E é muito engraçado que essa história de conhecer esse selo começou porque 15 anos depois de atividades no IBF... Isabel e eu, que é minha fiel escudeira, em todas as áreas, não só na empresa, quanto lá no IBF, a gente sentou para conversar e fazer uma reestruturação. Falou, puxa vida, a gente queria resultados melhores. O que a gente pode fazer para o próximo planejamento, para renovar? As mães, eu acho que mãe é mãe, né, gente? Mãe é o berço mesmo. Então, a gente está desenvolvendo, começou agora em 25, o atendimento às mães dessas crianças e também às mulheres do entorno, num projeto chamado Sonho Concreto, que é o quê? Transformar a vida dessas mulheres financeira, emocionalmente, até porque vai ter aulas de prática e de emocional, né? De postura, como pessoa. O acolhimento ali também na parte emocional. Para quê? Para formá-las para trabalhar no mercado essencialmente masculino, que são as obras. Por isso, Sonho Concreto. Que bacana, o nome também já traz essa ideia. E o bacana é que, como eu sou empresária da construção civil, eu, antes de começar o projeto,
certo, eu busquei alguns parceiros, fiz reunião Claro. com várias reuniões, perguntando se eu te entregar mulheres pedreiras, eletricistas, você contrata? Aham. Assim, claro. Claro. Então eu falei, então me aguarde. Então essa é uma nova fase É uma nova do teu fase que projeto está se social, iniciando agora. que é capacitar essas mulheres para a Isso. construção civil. Exatamente. Eu não falei, gente, que é uma pessoa que nos inspira, ela está colocando o propósito dela em ação em cada trajetória dela que ela compartilha conosco, e eu vi você tão ativa, né? Eu acho que isso é o legal, né? Não fica só na ideia, isso é um tema que eu sempre procuro compartilhar com os líderes, né? De nada adianta a gente ter um conhecimento, uma intenção que não se transforma em execução. Exatamente, que é a nossa frase. A menor ação é melhor do que a maior intenção. Me chamou a atenção. Isso Eu falei, muito. concordo. É isso. Então a gente fazendo pequenas ações, né? E que quando a gente vê se transforma em algo grande, como você falou. Lá atrás você criou o IBF e hoje você já tem uma orquestra de qualquer dia. Isso foi fruto de pequenas atitudes, mas tem que ter ação, né, Neide? Interação. Eu acho que isso também já fica aí para você, líder, uma grande dica. Muitas vezes a gente fica esperando o dia de amanhã, porque amanhã eu começo, depois da manhã, mês que vem. Não é agora, é fazer pequenas ações, mesmo que não seja algo grande, porque algo grande se conquista a partir de pequenos passos consistentes em direção ao teu objetivo desejado. E aqui nós estamos recebendo uma inspiração nesse sentido, de uma profissional que se coloca em ação e que sempre se colocou em ação, né? Não é fácil, né, Neide? Não. A gente manter Mas essa... é possível. Mas é possível, né? E quando você pensa no pode ser líder, né? O que você acha que um profissional tem que ter para a gente dizer assim, ó, você pode ser líder? Que características você identificaria? No líder, ele tem que ter sangue no olho. Eu não sei como falar isso, uma palavra. De uma outra forma. De uma outra forma. Mas meu energia, proatividade, determinação. Eu também acredito que para ele ser líder, ele tem que ter fé em alguma coisa, seja o nome que ele queira dar. Não é essa a proposta aqui. Certo. Mas ele precisa crer em alguma coisa espiritual, alguma coisa que não é palpável aos olhos dele. Por que você vê essa como um elemento importante? Assim, porque será o alimento mental dele, tanto quanto importante quanto a água e a comida. Ele precisa se alimentar de uma força, sabe? Se ela existe ou não é essa questão, mas ela existe para me fortalecer, então ela é boa. Pensando mesmo numa coisa mais integral, né? Se você ficar ali só também olhando o concreto das ações, também fica pouco, né? Vai te faltar um apoio mais... Porque até talvez você possa conseguir, mas aí você vai ser tão pobre, que a única coisa que você tem é dinheiro. Não dá, também não dá. E nesse sentido também eu gosto de destacar que o líder, principalmente, qualquer liderança, quando eu falo em liderança, eu associo a sucesso. Eu associo. Sim. Então, você devolve um pouquinho para a sociedade. E mesmo que você não tenha sucesso, dá para devolver. Mas se você tiver sucesso ainda, aí é mais mais legal vai ser, você vai se sentir bem, sabe? Vai ser bacana. Eu acho que são essas qualidades, características, né? Que vai ser difícil dar errado, hein, gente? Difícil dar errado. Sangue no olho, determinação. Fé, give back. Difícil dar errado. Olha aí, ó, então já temos aí um bom caminho aí, né, da tua visão e que com certeza você já está fazendo isso na prática. Sim. Neide, vamos fazer um bate-bolazinho rápido aqui? Então tá. Se você tivesse que dar assim um conselho para Neide, agora você encontrasse tua Neide menina lá, 14, 15 anos, o que você diria para ela? Neide, se você tiver medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Pensa que você pode. Eu também diria uma coisa para ela. Nunca passe por cima de ninguém. Nunca passe por cima de ninguém. E acho que eu ia ficar falando com ela um tempão. Vai ser uma boa conversa. Ia ser uma boa conversa. Mas uma outra coisa assim, 3, tá bom, vou dar. Eu gosto do número 3. Tá. Uma última que eu dou um conselho pra ela, eu diria assim pra ela, deixa eu ver como é que eu vou colocar em palavras. A liderança, a confiança, você não impõe, tá, Neide? Ela tem que ser conquistada. Perfeito. É isso que eu diria para ela. Isso é muito legal. É uma coisa que a gente fala muito nos nossos programas de desenvolvimento de liderança, né? Confiança não se pede. Não.
Ah, confia em mim. Não, se conquista. Se conquista. Né? E se conquista pelas tuas atitudes, pela tua fala, por aquilo que você tem de integridade. Então, isso seria uma conversa que você teria com a tua... Com a Neide esses mais 3 jovem. pontos. E se fosse para você se descrever em algumas palavras, quem que é a Neide em algumas palavras, na tua visão? Eu sou uma pessoa muito prática, extremamente prática, gosto da agilidade, da ação, tenho a minha linguagem própria de amor, que necessariamente não é ficar te dizendo eu te amo, sabe? Eu tenho a minha linguagem e eu gosto de cuidar. É uma linguagem gosto de ser exemplo. Fazer bem feito, fazer bem o bem, fazer bem feito. Eu gosto de dar sempre o meu melhor. Talvez não seja o melhor que a pessoa espera, mas eu me perdoo porque eu sei que foi o meu melhor. E com isso eu durmo, sempre. Porque foi o que eu pude dar. É o meu melhor. Essa tranquilidade... Tranquilidade moral. De foi o meu saber melhor. Que você está fazendo aquilo que você... Se te agradou, não foi o suficiente para você... Te entendo, mas foi o que eu podia. Sim, Porque ótimo. sempre, mesmo nas pequenas coisas, para conciliar a vida, trabalho, tudo, eu tento focar, ser eficiente naquele momento. Dá tudo que você pode naquele momento. Exato. E aí é uma questão de foco também, né? Que acho que é uma coisa Sou bem muito bacana, focada. né? Mas o resultado disso, que eu gosto sempre de trabalhar com o resultado. Ó, líder, anota essa também do resultado, porque acho que resultado a gente não negocia, né, Neide? A gente negocia o como que a gente vai chegar lá, no sentido de que pode ser de uma forma humana, pode ser de uma forma, como você falou, com sangue no olho, mas assim, a gente está sempre buscando ter resultados, né? Até porque você vai fazer do teu jeitinho. Não, mas eu sou uma pessoa lenta, eu não sou... Nossa, eu tô vendo que ela é... Eu não sou assim. Mas então, não precisa ser. Do meu jeito. Do meu jeito. É do mas teu aqui, jeito. Calmo, falando baixinho. Tá? Mas foco no resultado. Se você tiver foco no resultado, do teu jeito, como você é, você vai chegar lá. Muito bom. Tem alguma coisa que você ainda não conquistou, que é ainda um sonho para você, que você queira ainda realizar? Como é que você está nessa questão? Você sabe que eu sou uma pessoa muito grata também, voltando. Eu sou uma pessoa grata, então eu gosto sempre de valorizar o que eu tenho. Tá. E eu não acho que você precisa sempre mais. Ao contrário, isso me atrapalhou na minha vida de empreendedorista. Tá. Empreendedorismo. Empreendedora. Perdão, gente. Empreendedora. Porque, não, mas eu tô tão legal, tá bom assim, não sei o quê. Não, mas o mercado tá pedindo, você tem que se arriscar mais, será? Sabe, assim, eu sempre fui muito grata ao que eu tenho. Celebrar também as tuas conquistas, né? Então, acho que não porque, eu tenho tudo que eu quero. Não, eu tenho tudo que eu tenho, é o que eu quero. Então, sabe, não tem nada faltando, nesse sentido que você quer dizer. E em todas as fases, mesmo quando faltava, e o emocional também. Essa pessoa não é muito legal comigo. Tá, mas é o que tem pra hoje. Tá, mas ela é assim, eu não vou conseguir mudar, ela mudo eu. Então, eu sou muito, assim, grata e assertiva no hoje. Sabe? Faço meditação. Porque talvez isso seja fruto dos anos de meditação. Acho que sim. Hoje. Agradeça. Presente, né? Agradeça hoje. Amanhã, nem sei se eu vou estar viva. Para eu querer alguma coisa, aproveita o que já tem. Isso é bacana quando você traz esse ponto, porque é um acolhimento daquilo que você tem controle, né? Daquilo que está na tua mão, sem você ficar querendo controlar coisas que às vezes estão fora, né? Que você não vai conseguir mudar. A gente só tem ação na gente, né? Então, quando a gente consegue fazer uma boa gestão das nossas emoções, daquilo que a gente quer para a gente mesmo, enquanto realizações e o que a gente celebra do que a gente tem, traz uma tranquilidade, né? Você para de ficar buscando fora, né? Sim, não. Não é essa satisfação, né? Não é. É bem autorresponsável, né? Que é um dos elementos que a gente traz também. Legal. Neide, eu queria ouvir de vocês sim, uma mensagem final. Para os líderes que estão nos acompanhando. De repente tem algum tema que eu não abordei aqui que você gostaria de compartilhar também, fique à vontade, algo que você acha legal contar sobre você, sobre a tua trajetória. Eu queria falar de uma coisa que como eu falei que maternidade não é excludente, eu queria falar sobre os filhos. Eu acho tão bacana esse tema também, porque eles fazem parte de você, ainda mais a gente que é mulher, né? Mulher é essa coisa acolhedora, como você disse, mas...
Gente, é muito bom, não é excludente mesmo. Você não se, para as mulheres que estão me ouvindo, não se punam por escolher, eu estou escolhendo muito a minha carreira, como já aconteceu comigo, confesso, em deprimento. Mas não, você pode botar qualidade e eficiência em todos os momentos que você está com o seu filho e formá-los. Eu tenho uma crença que eu acho que as mães, elas recebem os filhos poxa, não é para se tornar um delinquente, não. É para entregar para a sociedade depois. Sim. E essa formação começa, assim, no lar. Em casa, em casa. Então, eu sou muito grata, porque eu também sou muito bem-sucedida nesse quesito. Tenho 3 filhos que são seres humanos sociáveis ao extremo, maravilhosos. Que bacana. Sim. São seres humanos e muito sociáveis. São 3 meninos? Não, 2 meninos e uma menina. 2 meninos e uma menina, tá. A menina, ela também é como você, a formação, ela diz, mãe, a sua autoestima. E eu falei, não é minha autoestima, é um todo. Ela fica orgulhosa. Que bom, que bom. Era só isso, falar para as mulheres que estão me ouvindo já. Que não precisa, né? Que eu vejo assim que muitas mulheres estão tendo medo, às vezes, desse lugar da maternidade. Não sei se você identificou já essa questão, né? Acho que é isso que eu queria trazer. Obrigada por você puxar no fundo a minha necessidade de tocar esse assunto de maternidade. Acho que é isso. Não, eu consegui vencer nas 2 áreas e dá tudo certo. Sim. Você faz terapia porque se sente mal? Faz, mas você resolve. Vai com medo mesmo. E cria uma estrutura, né? Eu acho que cada vez mais também as mulheres conseguem criar uma estrutura de apoio para conseguirem conciliar, né, essas 2 carreiras. E é importante que a gente se expresse também em várias dimensões, né, da nossa feminilidade, né? Porque se a gente fica só em um lado também, às vezes acaba impactando. Eu digo que quando tive também sou muito feliz pelos 2 filhos que eu tenho. Eu tenho um menino de 23 anos e uma menina de 21. E eu sempre brinco que quem ganhou com a minha maternidade foram os meus liderados da época, porque eu me tornei uma líder muito melhor. Porque a gente, né, começa a revisitar uma outra esfera, uma outra dimensão da nossa vida, da nossa personalidade, dos nossos papéis, que vai trazendo também um pouco mais de empatia, mais jogo de cintura, né? A gente começa a olhar de uma outra forma também as pessoas, né, a partir da maternidade. Eu sou fã também desse papel. E a gente é praticamente uma coach dentro de casa, né? Que você fica criando, educando para ser sociável, então corrigindo rota. É isso, né? Eu sou bem dura, assim, nesse sentido, que os meus filhos sempre fui. Hoje já estão adultos. A gente já está entregando, já entregou, né, para a sociedade. Trabalhamos bastante. Isso é uma coisa que a minha mãe sempre fala, né? Se dedica bastante quando eles são pequenos, porque daí depois você já vai estar mais tranquilo, porque senão você vai ficar mais velha cuidando de filho. Tem uma outra frase que ela fala, né? Cuida bem dos teus filhos para você não ter cuidado dos teus netos. No sentido assim, porque muitas vezes quando você não dá uma boa educação para os teus filhos, acaba que os teus netos são criados, muitos netos acabam sendo criados pelas avós, né? Sim. Então interessante a frase da sua mãe, né? Mas ela compreende, acho que dos mesmos valores que eu mesma em relação a isso. Muito bom. Neide, uma mensagem final, então, para os nossos líderes que estão nos ouvindo. Nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Queria que você pensasse aí o que você gostaria de compartilhar, assim, de relevante mais ainda do que você já trouxe, que já foi muito conteúdo bacana. Tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar? Olha, eu acho que eu vou fazer um parafrasear aqui. Você pode ser. Mais que isso, eu não posso te falar. Tudo que você precisa para ser está aí com você. Tudo. Vai lá. E muito obrigada por me ouvir, por gastar esse tempo, né? Porque tempo também. Obrigada por me ouvir e tomara que eu tenha te inspirado, tá bom? Grande beijo. Com certeza você nos inspirou, Neide, foi muito bacana te ouvir. Eu adorei a tua mensagem final, porque está trazendo aí, né, a nossa mensagem. Eu mesmo o que eu vou falar. Muito bom. E eu queria dizer que, com certeza, você inspirou outras pessoas que estão nos ouvindo. Você me inspirou também hoje, então agradeço por você ter topado estar aqui, por estar compartilhando conosco a tua trajetória, o teu conhecimento, mas, acima de tudo, a tua forma de pensar. Porque acho que tudo começa na nossa mentalidade. E você mostrou para nós aqui, a partir da tua fala, dos teus valores, daquilo que você trouxe,
como que é a mentalidade de um líder, né? Que é essa mentalidade de se colocar em ação, que é essa mentalidade de pensar em termos de aprendizado, de estar olhando não só para as suas necessidades, mas olhando para o todo. Então, eu hoje celebro, né, aqui e agradeço você ter, né, disponibilizado o teu tempo de vir aqui, porque tudo que você está fazendo para nós é a tradução realmente do que um líder precisa ter. Então, pessoal, que legal que a gente teve essa oportunidade aqui hoje. A gente tem muito aprendizado, muito conteúdo e muita coisa que a gente pode levar para o nosso dia a dia a partir dos ensinamentos e das falas da Neide. Então, mais uma vez, te agradeço. Eu que agradeço. Por essa troca, por esse momento. Obrigado por estar aqui com a gente e para você que quer ser líder, continua nos acompanhando por aqui.